Um dia de aprendizado. Damos as boas-vindas àqueles que frequentam a nossa casa pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aqueles que nos assistem pela internet. E antes da gente começar o nosso estudo de hoje, pedimos àqueles que têm telefones celulares que coloquem em modo silencioso ou desliguem para não atrapalhar o nosso estudo, por favor. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai Maior, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, e pedir que nos dê muita paz, muito amor, que abra os nossos corações para os ensinamentos do dia de hoje. Que com esses ensinamentos nós possamos colocar em prática o que nós dizemos ser espíritas. Pedimos autorização aos mentores dessa casa e à espiritualidade para mais um dia de trabalho. Obrigado, mestre, obrigado, Pai, que assim seja. Bem, hoje nós temos aqui o nosso companheiro Humberto Fabre, que nos vai falar sobre pagar o mal com o bem. Humberto, por favor. Obrigado. Amigos, boa noite. Jesus, nos seus ensinamentos, ele usava de imagens mais fortes, porque nós estamos nos referindo a pessoas há mais de 2000 anos. Então, imaginemos a questão da compreensão das criaturas. Talvez, espiritualmente, nós pudéssemos fazer uma comparação como nós educamos as nossas crianças hoje. Nós sabemos que quem é educador ou educadora, já há várias décadas, nós encontramos no processo da educação a dificuldade maior com o adulto, não é verdade? Porque a criança, quando nós estamos educando, apesar de usarmos imagens, muitas imagens, ser uma coisa muito lúdica para que ela mantenha a atenção dela voltada para a instrução ou para o processo educacional, a realidade ela traz uma facilidade nesta condição educativa, na metodologia, porque quando a criança se dispersa, nós percebemos imediatamente, não é verdade? O adulto não. O adulto, e esse não é um problema, fazendo uma comparação entre uma situação e outra, é que na realidade nós adultos temos um nível de experiência e conhecimento que é muito maior quando nós comparamos e naturalmente determinadas palavras que são ditas ou imagens ou as situações que possam acontecer criam para nós verdadeiros links. E em fração de segundo, nós vamos até o assunto vivenciado, experienciado ou conhecido, nos ligamos ao assunto e quando voltamos, aquilo que está sendo dito já está muito mais lá na frente. Às vezes até nós podemos estar atentos, prestando atenção, até balançando a cabeça, concordando, e na realidade o pensamento está na lua. Isso é muito... Por isso que Jesus se utilizava de uma metodologia onde ele colocava imagens fortes porque as pessoas precisavam disso. Da mesma maneira que nós utilizamos às vezes cartazes ou imagens com as nossas crianças. Ao mesmo tempo, ele encaixava determinadas parábolas, que são histórias com fundamento moral, porque no final das contas, todos nós, estejamos no grau evolutivo que nós estivemos, mais uma vez no reino nominal, todos nós somos criaturas românticas, sim ou não? Todos nós. É impressionante. Tanto é uma realidade que se nós formos olhar, os livros mais vendidos dentro da doutrina espírita são romances. Nós adoramos as histórias, principalmente aquelas que têm o final feliz. Não é verdade? Porque isso está intrinsecamente ligado à nossa condição evolutiva, à nossa condição de filhos e filhas de Deus. Nós temos o DNA divino. Em nós, em potência, está o bem. Aquilo que às vezes nós nos surpreendemos com determinadas criaturas ao redor do mundo, quando não só dentro da família, e por vezes, por que não dizer, atitudes nossas, não é verdade? Nós, às vezes até as nossas atitudes nos surpreendem pelos aspectos que são
positivos e dão a impressão de dispararem, e é uma condição interna, de dispararem determinadas respostas que são muito melhores do que nós podíamos imaginar que tínhamos capacidade. Isso está intrinsecamente ligado àquilo que somos em essência. Então nós somos criaturas boas em essência. Nós somos criaturas amorosas em essência. Nós somos tudo aquilo que nós admiramos em alguns nomes que passam pelo planeta e que a mídia foca mais. Nós somos aquilo, mas em alguns aspectos desenvolvidos, em outros ainda necessitando de desenvolvimento. Por isso que a história, a parábola, a historinha, que tinha começo, meio e fim e tinha um fundamento moral, atendia a todos, independente do nível evolutivo que a criatura se encontra. Se ela tem maior nível de conhecimento, maior nível de evolução espiritual, ela acaba sendo atendida no nível que ela se encontra. Se ela tem menor, não importa, ela também será atendida. E vai levar à condição daquilo que nós temos também potencialmente, que é o romantismo. É buscar o final feliz, é buscar o final positivo, o final que é bom, porque atende à nossa condição de natureza genética. Não é fantástico isso? Por isso que a gente adora romance. E por mais durão que nós sejamos, nós homens, né, durante muito tempo quisemos vender uma imagem de que estar na condição masculina não dava-nos o direito de expressar sentimentos, não é verdade? Até mesmo a educação fazia isso. A criança chorava, sendo ele menino, qual era a colocação do pai ou da mãe? Homem não chora. Na realidade, não tem absolutamente nada a ver. Somos espíritos. Ora reencarnamos em corpos masculinos, ora em corpos femininos. Não há necessidade de uma mudança, né, o tempo todo, como se fosse do dia para a noite. Mas é uma realidade para a evolução do espírito. Né? Se precisamos estimular mais a nossa sensibilidade, aonde faz mais sentido reencarnar? Ponto. Não é verdade? Se precisamos de maior praticidade, aonde faz mais sentido? O homem. Até porque o cérebro humano é desenvolvido para esse nível de resposta. Nós só fomos feitos realmente, cientificamente, não só espiritualmente, um para o outro. Isso é científico. Nós nos completamos. A diferença que existe na evolução da criatura no planeta é meramente política. Não é de natureza evolutiva, não é de outra natureza, senão política, de fazer diferenças entre o sexo masculino e o feminino. Na realidade, isso vem desde quando as criaturas se encontravam nas cavernas. A mulher, por exemplo, se nós homens entramos num elevador e nós entrar em um grupo de mulheres, a possibilidade da gente ir lá, sair, depois delas falarem entre elas, sem saber quem nós somos, onde nós estamos e o que faremos da vida, é uma coisa impressionante, porque todas elas falam ao mesmo tempo e todas elas se entendem falando ao mesmo tempo. Não é uma realidade? Ou então, quando fazem alguma coisa, todas elas têm as possibilidades de fazerem tudo ao mesmo tempo. Mexe com a mãe, ela tem o telefone, pega o garoto, né? E tudo ao mesmo tempo. Nós não é uma realidade, tem um aspecto, tem um porquê. Porque, na realidade, na caverna, quando elas estavam na caverna, elas conversavam entre elas. E conversavam com as crianças. E também desenvolveram um olhar 180 graus, não é verdade? Elas olham assim. Por quê? Porque o predador vem pela lateral ou por trás. Isso desenvolveu o cérebro. Então, olha assim. A mulher que está, por exemplo, paquerando, ela é capaz de estar conversando com a amiga aqui e olhar o sapato seu que está desamarrado aqui do lado. Né? O homem era caçador. Segue a presa. Percebeu? Segue a presa. A mulher falava, conversava entre elas. E, na realidade, o homem não podia ficar falando, porque senão espantava a caça. Olha a lógica que foi desenvolvendo o cérebro. Espantava a caça. Naturalmente, a mulher às vezes fala para expressar aquilo que sente. Nós queremos resolver. Eu disse, mas eu não quero solução. Não, mas você está colocando um problema, tem que resolver. Não é isso?
Veja como as coisas se encaixam. E, na realidade, Jesus conhecia todo esse nosso potencial. E precisava, quando ele veio, mais de 2000 anos, utilizar-se de imagens para quebrar uma estrutura de natureza mental que era mantida há quantos milênios. Então veja que Jesus, quando vem para o planeta, ele não vem trazer uma nova religião, porque ele não trouxe religião. Ele trouxe um processo de espiritualização do ser. Porque religião, a gente está assim, tem religião para todos os gostos. Na realidade, Jesus trouxe um processo de espiritualização da criatura. E ele não trouxe uma condição pura e simples de manter-nos no mesmo padrão mental. Ele trouxe uma metodologia educacional para que nós mudemos o padrão mental. Querem ver? É ensinamento do Cristo. Você encontra em Mateus e também em Lucas. Só está um trecho. Diz: tendes ouvido o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Essa era a estrutura mental que o indivíduo tinha. Você gosta de quem gosta de você, e para o seu inimigo você crie o maior número de problemas possível. Essa era a estrutura mental que os indivíduos tinham, de milênios até. E ele continua: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos caluniam ou os perseguem e caluniam. Quando nós dissemos que a proposta de Jesus é uma proposta de mudança efetiva, ela é realidade. Olhe aonde está esse posicionamento do Cristo, ou seja, essa nova visão em relação a fazer com que o indivíduo saia da viciação mental para uma realidade de abertura no seu padrão de natureza mental. Ele nos sugere, porque ele sugeriu, ele não obrigou ninguém a fazer, porque senão seria agredir consciências. Ele nos sugere atitude, ele nos sugere ação. Veja, ele diz o seguinte: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, e orai pelo que vos perseguem e caluniam. O que ele está propondo nesta frase aqui? Para que nós façamos o quê? Para que nós tomemos uma atitude, para que nós saiamos de um processo viciante para a ação. Não basta eu dizer que perdoo, eu preciso realizar isso na minha vida. Então eu não consigo realizar isso na minha vida se eu não partir para a ação. Faz sentido ou não? Porque, na realidade, quando a gente fala de padrão mental, nós estávamos hoje não é nem mais barbeiro, né? Se você dissesse que era cabeleireiro, pegava mal até um tempo atrás. Mas o pessoal se sofisticou tanto, custa tão caro que eles começam a se chamar de cirurgião estético capilar, né? De tão caro que a coisa está. A gente estava evidentemente nós pagamos meia, né? Mas até porque é uma questão de justiça. E a gente olhou do lado, tinha uma moça fazendo luzes. Sabe o que é fazer luzes? Não. Coloca-se uma touca, né? E aí o indivíduo vai com uma agulha que parece de crochê, não é isso? E puxa o cabelo. É muito interessante. E aí vai pintando. E chega uma hora que ela fica com aquela touca com um monte de mechas assim, não é? É isso, né? Fica uma graça. Mas eu também não podia reclamar, né? Nem tenho para poder fazer, né? Se eu tivesse, faria até igual. Aí, de repente, eu estava olhando aquilo, disse, que coisa interessante, né? De repente, eu disse assim, engraçado. Isso que eu estou vendo na cabeça da moça
é a nossa estrutura mental. Por analogia, naturalmente, por comparação. A gente vive numa estrutura mental que é montada por nós, sim ou não? Você se define por aquilo que você gosta. Essa é a sua definição. Aquilo que a gente gosta, aquilo que nos mantém, nós mantemos uma estrutura mental. Olha a touca. Mas, naturalmente, essa touca, que o indivíduo lá tem o furo e puxa lá as mechas, ela tem toda aquela fiação que sai, ela se liga a outras criaturas, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, exatamente dessa maneira. Sim, até aí, então, temos uma redoma que nós montamos, e essa redoma tem ligações com criaturas que pensam de forma semelhante e não igual. Até porque nós não somos iguais, né? Nós somos semelhantes. Não existe igualdade. Existe igualdade da criação perante Deus, mas nós somos individualidades. Nós nos ligamos com essas criaturas. Aí você vai dizer assim, tudo bem. E tem um detalhe. Na touca, muito provavelmente, como é uma coisa de plástico, aquilo fica quente, não fica? Quando a gente pensa, também por comparação, também fica dentro da touca, reverberando em nós mesmos. Não é? Você pensa, o pensamento é energia. Energia é o quê? Matéria. A gente emite matéria mental, que reverbera no campo em que nós nos encontramos. Por isso que nós, às vezes, conversando com alguém, a gente diz assim, mas meu Deus do céu, como é que essa criatura pode ser tão intransigente, para não dizer teimosa? Como é que essa criatura não vê? Porque, na realidade, a manutenção daquilo que se tem como interesse primordial reverbera em nós mesmos. Sabe o que é reverberar, né? Reverbera em nós mesmos com tamanha intensidade que, claro, vai solidificando esta redoma, ao mesmo tempo que, suponhando o exemplo é esse que vos fala, eu mando esse tipo de material para outras criaturas que pensam semelhantemente, abastecendo aquilo que essas criaturas pensam, porque as definem, e elas me abastecem. O que acontece quando elas me abastecem? Nós ganhamos o quê? Uma maior proporção, maior volume, essa nossa capacidade tem uma adição, aumenta, eu reverbero com maior intensidade aquilo que eu gosto. Quando Jesus vem para o planeta, e esta é a parte da frase importante, ele não nos convida a abrir o trinco, tirar o trinco da porta. Ele nos convida a gente escancarar a porta. Porque essa estrutura viciada e viciante, ela precisa, não é só tirar o trinco, é abrir para refrigerar. Uns dias atrás, eu quis dar uma de Handman. E aí, como a porta da garagem é uma porta da garagem, ela é uma porta de metal, e o sol pega na parte da tarde, se você botar um ovo lá, ele cozinha. Se a porta fosse assim, eu ia economizar energia doidado, que podia fritar já em cima da porta, porque é uma coisa impressionante. Aí eu fui numa dessas lojas, etc., comprei lá um negócio de fibra bacana, e cheguei lá e instalei conforme o manual dizia, ficou bonito. Aí eu olhei para aquilo e disse, nossa, isso é obra minha. Tudo bem que tinha um manual lá que explicava tudo, botava isso, fazia aquilo, mas assim eu fiquei orgulhoso de mim mesmo. Fui até na frente do espelho e disse assim, eu não sabia que você era tão bom. Né? Sabe, fiquei impressionado comigo. Aí coloquei, etc., e à tarde, né, o sol pegou, aí eu fui lá testar. E o que estava acontecendo dentro da garagem? O calor que estava lá ficou.
E aí eu percebi que o ar lá dentro ficou assim extremamente pesado, porque na minha obra-prima que eu fiz, eu tapei o respiro da porta na parte de baixo. Aí eu olhei e disse, mas que coisa impressionante, né? Como é que tem criatura que pode fazer isso, não é verdade? Aí voltei no espelho, me diplomei, né? Aí eu me dei na frente do espelho, eu me diplomei, né? Porque eu precisei me diplomar. Aí me diplomei, o estúpido, e voltei e fui lá cortar a parte que dava para respirar. Mas o calor estava tão grande lá dentro, né, que se eu preciso abrir para mudar, né? Aí eu parei para pensar no ensinamento de Jesus, porque Jesus, na realidade, ele não é... A gente até, durante um período, nós isolamos ele numa situação assim, transformamos ele no ídolo, e todo ídolo acaba ganhando um local, um determinado posicionamento local, que a gente cria uma barreira para chegar nele. Não é verdade isso? E às vezes até aquele amigo que vira o presidente da empresa. A gente começa... não é? A olhar a pessoa de maneira diferente. A coisa que mais isola na vida é o poder. Já perceberam isso? Todo mundo que tem muito poder está isolado. Não é? Porque o poder é um isolador. E é engraçado que Jesus, a gente como ídolo que transformamos ele, nós isolamos durante um bom período, e aí para isolar ele já isolou o evangelho junto. Quando na realidade Jesus é vida. Jesus ele não veio para ser idolatrado. Ele não veio para estar em determinados momentos na nossa vida. Ele não veio para a gente encontrá-lo na casa espírita, na igreja, no templo, seja onde for. Ele veio para fazer parte da nossa vida. De que maneira? Não como um símbolo, mas com a realidade do evangelho, que é no dia a dia, não é viver fanatizado, fanatizada. No dia a dia, você perceber que a vida te ensina nas coisas mais simples, desde que o indivíduo que esteja diante da vida tenha interesse de ser estudante e aprender com ela. E de forma inteligente. Porque quando se presta atenção nos sinais que a vida dá, se usa a inteligência nossa, porque nós somos brilhantes, em favor de nós mesmos. Quando a gente não presta atenção, e por não prestar atenção, a gente costuma tropeçar. Não é isso? É como andar num local onde o calçamento não está bem pavimentado e sem olhar para aonde a gente está andando, e acabamos tropeçando. É a mesma coisa que andar numa estrada, né? E nós temos aqui nesse país estradas fantásticas, e não querer obedecer à sinalização de questão de velocidade. Você pode ter dois tipos de aborrecimento, né? Algum problema em relação à questão da velocidade e não conseguir fazer determinadas curvas, ou ganhar um presente do cara que acende a luzinha atrás de você, e via de regra ele te dá o presente quando a gente para. Não é fato? Quer dizer, ou seja, é não prestar atenção nas coisas, né? Não usar a inteligência em favor de nós mesmos. Por isso que Jesus vem, de fato, ele vem para fazer parte da nossa vida. Então, quando a gente olha o ensinamento do Cristo, é evidente, pessoal, que não existe, até porque é uma questão de uma lei física, a questão de assimilação e repulsão. Nós não vamos conseguir amar o nosso inimigo, né? Porque o que é o amor ao próximo e o amor ao nosso inimigo? O amor ao próximo subentende-se, a caridade. Né? Fazer o melhor para o outro, porque quando eu faço o melhor para o outro, eu faço para mim mesmo. Mas o amor ao inimigo é a aplicação sublime que se tem, e ele nos mostrou isso, porque na realidade a imagem não é bem essa, mas quando os indivíduos ele está crucificado e os indivíduos estão fazendo chacota com a condição que ele se encontra, ele os observa com profunda misericórdia no coração. Ali ele observava a humanidade. Ele não olhava para aquelas pessoas. Aquelas pessoas representavam a humanidade. Representavam a infantilidade da humanidade.
né? A condição infantil, quando ele diz, eles não sabem o que fazem. Então ele não tinha, dentro do seu coração, ele só tinha amor para com a criatura. Então ele entendia aquilo que nós entendemos numa atitude de uma criança. E na realidade é óbvio que a gente não pode, né? Não há como se fazer a questão de se amar o amigo, né? O amor ao amigo, ele é diferente do inimigo. E a gente sabe que ele é diferente porque existem a questão das diferenças vibratórias. O amigo, né? O amigo nos traz uma vibração de confiança. Isso é magnetismo puro. Isso é magnetismo da criatura. Né? Ele nos traz uma confiança. A presença da criatura nos faz bem. Nós gostamos da presença da pessoa. O amigo, quando nós cometemos um deslize, ele diz, não é nada disso, não se preocupe. Né? Ele nos apoia integralmente. Não dá para ter, para um indivíduo que nos calunie, a mesma condição mental, dá? Não dá para ter. A gente tem que ser racional. Não adianta querer. Até porque existe um processo de confiança. O indivíduo que te calunia, ou ao qual nós caluniamos, o indivíduo que de repente nos prejudica ou nós tenhamos prejudicado, é como o vaso que quebra. Não é isso? Você pode mandar remendar e o indivíduo pode ser um artista, o sujeito que remende lá, né, que conserte, pode ser um artista, mas está trincado. Né? Ou seja, quando você se aproximar dessa criatura, o seu coração bate diferente, né? Descompassa às vezes. Por mais que nós trabalhemos isso, tem uma situação que se chama de tempo. Essa confiança, para se restabelecer, é muito complicada. Na realidade, ele não nos pede para sermos incautos, para sermos infantis numa relação onde a pessoa do outro lado seja uma pessoa que tenha faltado com a confiança. O que o mandamento nos solicita a ação é para que nós não paguemos o mal com o mal. O que quer dizer isso? Que nós não busquemos a vingança. Porque aquele que procura se vingar está preso à situação do passado. Aquele que não perdoa está preso à situação do passado. E quem está preso na situação do passado não tem presente, logo não tem futuro. Está comprometendo o futuro, porque vive amarrado no passado. E é tão importante essa condição do perdão, ela é tão importante, porque o que será essa condição do amor ao inimigo, daquele que a gente entra num embate com ele? Na realidade, amar o inimigo é não ter ódio nem rancor. É perdoar, como dissemos, pagar o mal com o bem. E é uma metodologia, é a metodologia do Evangelho, de se fazer para o outro aquilo que se quer para si mesmo. Não é ser incauto, não é se colocar numa posição inferiorizada ao indivíduo. Jesus recomenda que ele disse que nós deveríamos ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. A serpente mostra-nos, né? Mostra-nos o que é a prudência. A pomba é mansa, mas a serpente, se você chegar perto, ela prepara o bote. A decisão é de quem quer continuar enfrentando ou não. Na realidade, é exatamente esse é o aspecto. É tão interessante, nós temos um amigo que dirige um trabalho de evangelização de amigos espirituais, que é conhecido como desobsessão, mas a gente sabe muito bem que a gente não arranca o obsessor de quem quer que seja, né? A gente dá orientação para as duas criaturas, porque ambos são pacientes, né? O obsidiado e o obsessor, ambos são enfermos. O obsessor é o enfermo da vingança e o obsidiado é o enfermo da culpa, porque não existe processo obsessivo sem que haja responsabilidade de ambos os lados, mesmo que seja na condição oportunista. O oportunismo, através da dependência química, existe um favorecimento, quer dizer, eu abro
a porta e o indivíduo, inconsciente por vezes, não quer o meu mal, mas inconsciente se aproxima e há um processo de vampirização, onde a responsabilidade minha é ser uma oferta ambulante. E a do outro indivíduo é não necessariamente o prejuízo, mas a necessidade que ele tem daquilo que eu costumo consumir, né? Que eu tenha regularidade no consumo. Na realidade, deu num processo que um jovem foi passar lá no centro espírita dele, ele conversando com o espírito através de um médium, o espírito disse assim: mas por que você está perseguindo o rapaz? Ele disse: porque ele humilhou o meu amigo. Eu disse: mas como assim humilhou o seu amigo? Eu disse: não, eu tenho um amigo encarnado, ele é o desencarnado. E ele humilhou muito esse meu amigo. E ele disse: sim, e esse seu amigo perdoou? Disse: o meu amigo sim, mas eu não. Ou seja, ele tomou as dores do amigo que foi humilhado, que perdoou o outro, mas ele disse: eu não perdoei. E é por isso que eu estou tirando satisfação com o cidadão. Veja então que o processo da gente trabalhar a questão, até mesmo no desdobramento no plano espiritual, o processo do perdão nos beneficia, desde que a gente definitivamente entenda que perdoar é de fato abrir a porta, é escancarar a porta para que o ar possa renovar o nosso interior. Não é uma situação pura e simples de só abrir o trinco. O convite de Jesus foi para escancarar a porta, mudar a estrutura. Não, tem uma passagem do Chico, a gente não vai contar ela inteira, mas na parte final, que uma senhora lá matou um cachorro dele, achando que estava fazendo bem para ele, quando perdoa a pessoa, quando ele perdoa a senhora em relação a esse assunto, ele disse que ele viu ao redor dele uma espécie de uma redoma que estava numa cor escurecida, e naquele momento que ele perdoou, ele viu que aquela redoma começou a rachar, quebrar e cair aos pedaços ao redor dele, que ele tinha mantido aquela matéria mental em torno dele por conta da mágoa que ele sentia da pessoa ter matado o cachorro que era dele. Veja que então a mudança da estrutura mental, ela é extremamente importante. Fazer o bem para o semelhante é fazer o bem para si mesmo. E nós nunca sabemos como o contrário também é verdadeiro. Nós nunca sabemos, quando nós estamos fazendo o bem, o tamanho, a dimensão que se tem em relação a essa situação do benefício que estamos patrocinando ao outro. Tem no nosso livro, aqueles que leram já vão se lembrar, mas aqueles que não leram, né, está no nosso livro, e ele está aí à venda, e naturalmente a renda é para o centro, e se você comprar ele hoje, você ganha de brinde o autógrafo do autor. Olha que maravilha! Você vai... Aí o ponto tem uma passagem que nós tivemos a oportunidade de presenciar, eram aquelas filas gigantescas que se faziam quando terminava o trabalho lá em Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, se fazia aquelas filas gigantescas para se despedir do Chico. Às vezes eram 500, 700 pessoas que faziam fila. Essa foi uma das razões porque ele começou a usar peruca, que na época muitos espíritas o chamaram de vaidoso, coisa do gênero. Que na realidade, para você ter a relação de uma pessoa que seja careca, a relação dela é uma relação oracular, não é? Ou seja, oráculo, a gente adora uma bolinha de cristal, não é? Você já pensou, para passar a mão, e quando é careca, passar a mão, dar uns beijinhos na careca. Tudo bem que uma pessoa que passe por isso, tudo bem, coloque 500 pessoas fazendo isso, nos couro cabeludo, e veja o que acontece. Tem gente que tem calosidade na mão, etc. Então ele colocava uma boina, mas não adiantava, o pessoal tirava a boina, dava umas passadas de mão, umas beijocas, e enterrava a boina nele de novo. Aí ele botou uma peruca. Aí a peruca você não tira, né? Faz isso, beija, enfia a peruca de novo no cara, para não tirar a mão do indivíduo. Aí fazia aquela fila enorme, aquela fila era fantástica porque
às vezes parava um pouco porque tinha um ensinamento de valor ali nas coisas mais simples da existência das criaturas. Chegou um casal e, conversando com ele perguntou como é que ia a família. Ele disse, a nossa filha vai muito mal. Nossa filha já tentou suicídio 3 vezes e ela está internada numa clínica psiquiátrica. O marido e os filhos estão morando na casa da mãe dele. E a situação dela, a gente não sabe qual é o fim, porque ela vive anestesiada. Porque se não derem na medicação na proporção que ela precisa para ficar verdadeiramente um zumbi praticamente, ela tenta o suicídio de novo. E as outras 3 vezes, teve alguém que conseguiu impedir. E aí eles conversaram mais um pouco. Na hora que o casal foi sair, ele disse, olha, o doutor Bezerra, espírito, está aqui do meu lado, e ele disse que vocês deveriam fazer um trabalho em favor do semelhante. E que vocês escolham as pessoas mais carentes que vocês conhecerem aqui em Uberaba. E façam um trabalho em favor do semelhante. Quem sabe pode ajudar a sua filha. Dizendo isso, o casal agradeceu, se despediu, etc. Passado mais de 1 ano, esse mesmo casal foi lá no Grupo Espírita da Prece. Chegando a vez de se despedir, eles disseram, Chico, nós viemos para agradecê-lo. E ele disse, mas o que foi e tal. E eles rememoraram a história. E ele disse, olha, uma beleza, você sabe que ao sairmos daqui, era sábado à noite a sessão, já de madrugada, nós pensamos quem seriam as criaturas que nós poderíamos atender, que a gente achava que era muito carente. E nós resolvemos ir para a cadeia pública de Uberaba. E na cadeia pública, os chamados reeducandos, que são os que cumprem pena, nós escolhemos os reeducandos que não recebiam visita de ninguém. Não tinha familiar nenhum, ninguém se interessava por eles. E nós começamos todos os domingos a visitá-los. Então levávamos livro, cobertor, um bolo, etc., alguma coisa assim. Todos os domingos nós começamos a visitá-los. E tocamos isso. À medida que a gente os visitava, começamos a reparar que a nossa filha melhorava em relação à questão de que se encontrava. Aos poucos, a medicação dela foi sendo reduzida. Ela recebeu alta, depois de um certo tempo. Já está de volta na sua casa, com seu marido e filhos. Tem uma medicação de acompanhamento, não mais a necessidade da internação e da medicação na proporção que estava. E nós viemos aqui para te agradecer, dizendo que, inclusive, essa atividade nossa ela vai continuar regularmente. Muito bem. Agradecer, todo mundo feliz, etc., foram embora. Quando eles saíram, o Chico perguntou para o doutor Bezerra, espírito, o que foi que aconteceu aí? Isso é simples, Chico. Quando eles começaram a visitar esses nossos irmãos, com o passar do tempo, as mães desencarnadas deles, que é interessante você notar, se você for numa penitenciária, você vai perceber uma coisa. Primeiro que preso também tem mãe. Mas é interessante notar o seguinte, quando é dia de visita, a grande maioria de quem está lá fora são mães. Às vezes lá dentro está realmente o lobo que não pode ficar no meio dos cordeiros. Mas para aquela senhora que está lá fora, é o filho dela. Não é verdade? Não é o lobo que está lá. Por isso que uma expressão de Emmanuel sobre a maternidade, ele diz assim, Deus cria e a mãe é a médium de materialização de Deus no mundo. Que é fantástico, né? Quem traz o corpo para o espírito. E, na realidade, ele vai dizer até mais. Ele diz assim, quando você quiser ver o amor de Deus materializado no mundo, olhe para o amor de mãe. As mães desencarnadas desses presos começaram a prestar atenção naquele casal que dava atenção para os filhos delas. E começaram a acompanhá-los. E perceberam que o casal tinha uma filha que estava numa clínica psiquiátrica em virtude de ter um processo obsessivo. Ela, na realidade, tinha 3 ou 4 obsessores que a induziam ao suicídio,
porque não, o fato é o obsessor induzindo o indivíduo ao suicídio, ele saindo do corpo, ele está integralmente na mão do sujeito. Não é porque o corpo é o refúgio. Quando ele tenta, de repente, tomar uma atitude, você entra, volta para o corpo, resolveu o problema, você está a rigor, protegido. O indivíduo que esteja desencarnado está totalmente na mão do obsessor. Eles começaram a perceber que aquele processo todo que a moça se encontrava era, na realidade, uma obsessão por 3 ou 4 entidades. E aí, como aquele casal tomava, né, tomava conta dos seus filhos, ou pelo menos se interessava pelos seus filhos, elas fizeram uma reunião no plano espiritual, essas mães desencarnadas, e decidiram que, exatamente por eles a olharem pelos filhos delas, elas passariam a olhar pela filha deles. E com isso, a envolveram e afastaram os obsessores dela, e a moça começou a melhorar. Veja que a gente não sabe, quando a gente se abre para a vida, quando a gente não abre só o trinco, mas abre a porta, ou seja, a gente quebra definitivamente por nosso interesse essa estrutura mental viciante ou viciosa, que a gente arracha essa estrutura e deixa que, não é, haja uma refrigeração entre o ar novo, ou seja, abre a tampa, abre logo a porta dessa garagem, deixa que entre o ar de uma vez, que na realidade a gente não tem a dimensão de onde vai o nosso alcance, a nossa posição em relação à condição do semelhante. A gente não tem ideia quando nós não agimos na mesma proporção daquele que agiu contra nós, quando a gente vai de fato entender que pagar o mal com o bem não é servir de capacho para o outro, mas é usar da inteligência nossa própria, nós assimilamos o Evangelho do Cristo. Nós estamos vivenciando Jesus. Porque quem é o nosso inimigo? O nosso inimigo, se a gente vê, na realidade, o que nos cobra é exatamente o amigo que faz a gente exercer aquilo que nós nos propomos. Não é verdade? Porque o amigo aceita a nossa falha, o inimigo não. Diz, não vem não. Você está agora indo lá na casa espírita? Para quê? Eu digo, não, porque você não mudou em nada. E a gente diz, meu Deus do céu. Na verdade, ele aponta o nosso problema, bota o dedo na ferida. Aí, na realidade, é o amigo que está disfarçado, é o cobrador. Então, na realidade, o que a gente precisa fazer é analisar as nossas atitudes, não é ficar dizendo não para tudo que está acontecendo, não é dizer não para a vida, é dizer sim para as nossas oportunidades. E qual foi a recomendação de Jesus em relação ao inimigo? Diz, não é perdoar 7 vezes, Pedro, perdoa 70 vezes, 7 vezes, ou seja, use a sua inteligência para a sua vida, use a sua inteligência para se libertar da situação que te aprisiona, né? Ou seja, abre a porta da tua casa, deixa que o ar novo, né, possa refrigerar a sua vida, a vida das pessoas que você ama, ou seja, abre o teu campo mental para a realidade do espírito que somos nós. Na realidade, não viva mais ou menos, não leva a vida mais ou menos. Até mesmo Chico tem um texto que é dele, que se chama Mais ou Menos, a gente trouxe aqui para vocês. Diz assim o texto. É ele próprio que escreveu, não é um texto mediúnico. Diz o seguinte: a gente pode morar numa casa, mais ou menos, numa rua, mais ou menos, e até ter um governo, mais ou menos. A gente pode dormir numa cama, mais ou menos, comer um feijão, mais ou menos, ter um transporte, mais ou menos, e até ser obrigado a acreditar mais ou menos no futuro. A gente pode olhar em volta e sentir que tudo está mais ou menos. Tudo bem. Mas o que a gente não pode mesmo, nunca, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, sonhar mais ou menos, ser amigo mais ou menos, namorar mais ou menos, ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Senão a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. O que a gente não pode mesmo é não viver mais ou menos e também não perdoar
mais ou menos. Muita paz a todos. Obrigado. Obrigado, Humberto.